Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Estamos aqui hoje para falar a respeito de São Roberto Bellarmino. O que é que ele falou, o que ele não falou, se ele endossa a posição sedevacantista ou não, e o que está sendo comentado por aí. Estou aqui com o reverendo Padre Guidoni. Salve Maria, Padre. Salve Maria, doutor, e nós estamos novamente para o beabá do Sedevacantismo, o Sedevacantismo Kids, o Sedevacantismo a versão creche, para provar novamente que a grana é verde e o céu é azul. É complicado, o Brasil, você sabe como é, doutor, nós falamos 1000 vezes e as 1000 vezes não somos compreendidos. E isso é um universal hoje em dia, mas no Brasil é um pouco pior. Então, como nós sabemos, nós comentamos longamente no episódio sobre a tese, que foi um longo episódio do Apostolado de São Lucas. Estamos gravando ainda no tempo do Advento este vídeo. E nós comentamos que a tese tem problemas com o São Roberto Bellarmino sobre a questão da deposição de um falso papa ou de um papa herético. Ou seja, em que momento ele cai do pontificado caso viesse a cometer uma heresia e se isso deveria ter sim ou não uma declaração, que é o ponto central da tese em muitos casos e também do sedevacantismo. Então, existe um ótimo artigo do Padre Checada, que está no site do Recolhedor, que faremos hoje a leitura e também vamos ver alguns comentários que estão no De Romano Pontifice, do São Roberto, que foi publicado pelo Santo Dom Bosco. Um privilégio aqui no Brasil, né, Padre? Um livro desse. Uma pena que não continuaram com a tradução, não é? Por que será? Me pergunto por quê. Estava dando ruim. Estava dando ruim, afinal, quando começaram essa campanha de São Roberto Bellarmino, o sedevacantismo aumentou muito mais. Então, o São Roberto é uma coisa quase que escondida, você não pode citar muito, porque senão as pessoas podem cair no risco de cair no sedevacantismo, não somente ele, mas outros doutores também. Então, nós vamos ler a obra do Padre Checada, esses pequenos 2 artigos sobre São Roberto Bellarmino, e vamos comentar um pouco do livro que foi publicado pelo Santo Dom Bosco e considerações gerais sobre o caso, doutor. Afinal, como é possível que um herege, ou seja, alguém que não faz parte da igreja, seja o chefe da igreja? Não me parece muito lógico isso, mas bem, o mundo moderno não é lógico. Então, o que nos diz o Padre Checada, doutor? Então, no artigo do O Recolhedor, São Roberto Bellarmino condenou o sedevacantismo. Artigo do Padre Checada de 1994, Padre. Beabá do sedevacantismo mesmo, então. 94. Já tinha essa disputa, né, que o pessoal acha que hoje em dia é coisa nova. Viu? Está refutado, Padre. Exatamente. É uma teoria nova que aqui no Brasil alguém descobriu o site do Cisco. Aqui no Brasil, doutor, aquilo que era 30 anos atrás e já caiu em decadência, que é verdade comum lá fora, é novidade teológica. Entendi. No Brasil, essa terra ela é muito fértil. Qualquer coisa que você joga aqui nasce. Não é à toa que o positivismo deu certo no Brasil, certas religiões meio estranhas também deram certo aqui, porque aqui você joga, nasce, entende? E aqui tudo chega atrasado. Aqui as notícias da Europa e da América demoram 30, 50 anos para chegar. E, infelizmente, assim, é um país bem atrasado em todos os sentidos. Intelectualmente e espiritualmente nem se fala. E isso aqui é o que uma parte que os REs adoram, né? Que eles leem uma parte do São Roberto Bellarmino que eles falam, tá vendo? São Roberto Bellarmino está endossando a nossa tese de resistir ao pontífice. Então vamos ver o que o São Secada fala. O artigo demonstra que a descrição aqui é uma parte do próprio recolhedor, que comenta o resumo do artigo. Mas vamos começar, então. Em debates entre católicos tradicionalistas sobre a legitimidade dos papas pós-conciliares, a seguinte citação de São Roberto Bellarmino tem sido repetidamente reciclada. Essa citação é essa: assim como é lícito resistir ao pontífice que agride o corpo, assim também é lícito resistir ao que agride as almas, que destrói a ordem civil, ou sobretudo que tenta destruir a igreja. Digo que é lícito resistir não fazendo o que ele ordena, e impedindo a execução da sua vontade. Não é lícito, porém, julgá-lo, puni-lo ou depô-lo, pois estes atos são próprios de um superior. Então, Padre, esta é a frase do De Romano Pontífice, no capítulo 2, no livro 2, capítulo 29. Observação, doutor. Em algum momento ele disse alguma coisa de heresia, perda da fé, cisma, apostasia? Ele fala, quando você vira a página, aí sim ele vai falar sobre isso. Ah, muito interessante. Então, podemos Mas o pessoal para de ler aí, né? É por isso que não terminaram a tradução do São Roberto ao Brasil, né? Porque senão pode ser complicado. O Ação Restauração, será que vai fazer algum dia um trabalho assim? Aí, doutor, vai ser uma verdadeira restauração se isso acontecer. Talvez, quem sabe. Então tá. Vamos lá. Alguns usam essa citação retirada do longo tratado de Bellarmino em defesa do poder do Papa para condenar o sedevacantismo. A tese que sustenta que a hierarquia pós-conciliar, incluindo os papas pós-conciliares, perdeu seu fixo ipso facto por heresia. Eu a vi ser empregada desse modo nada mais, nada menos que 3 vezes nos últimos 4 meses. Em 94. 90. Doutor, as décadas passam e nada passa, porque os homens são sempre os mesmos, doutor. É sempre assim. Entendi. Alguém está vendo agora, está refutado o sedevacantismo. 94. 94.
Então tá, uma vez em De Reman, do Ernst Faust, uma vez no De Catholic, de Michel Ferrer, e uma vez por um sacerdote da Fraternidade de São Pio X. Católicos tradicionalistas que rejeitam a Missa Nova e as mudanças pós-Vaticano II, mas ainda sustentam que os papas pós-conciliares detêm legitimamente o ofício pontifical, um grupo que inclui a Fraternidade, Michael Davis, entre outros, também vê nesta passagem algum tipo de justificação para reconhecer alguém como papa, mas rejeitar suas ordens. A citação tem sido repetida inúmeras vezes para apoiar essas posições, sem dúvida, de completa boa-fé, padre. Evidentemente, imagina, não, nunca. O que? Usar São Roberto Bellarmino para defender alguém que faz o encontro de Assis? Jamais fariam isso. Eles querem, evidentemente, a defesa da fé íntegra, sem erro. O São Roberto Bellarmino ia apoiar a tese dele, então, e ia ser da fraternidade, se fosse hoje em dia. Doutor, o que você acha que São Roberto Bellarmino faria se visse o Buda em cima de um sacrário? Eu não sei, padre. E se falasse todas as religiões levam a Deus? Não, ele diria que certamente é necessário fazer um documento, um pedaço de papel para ver se é herético ou não, sabe? Sem uma opinião de Caetano que ele está certo. Exatamente. Impressionante. Mas então tá. Infelizmente, ela foi retirada do seu contexto e completamente mal aplicada. Em seu contexto original, a afirmação de Bellarmino não condena o princípio subjacente à posição sedevacantista, nem justifica resistir a leis promulgadas por um papa validamente eleito. Mas ainda, no capítulo imediatamente seguinte ao da citação, Bellarmino defende a tese de que um papa herético perde automaticamente seu ofício. De passagem, convém primeiro notar como é estúpida a calúnia citar esta passagem e sugerir que sedevacantistas julgam, punem ou depõem o papa. Eles falam, vocês estão julgando, vocês estão punindo, vocês estão depondo o papa, vocês têm poder. Cara. Onde está a declaração? Cadê vocês a declaração? São só leigos aí da sua cátedra, da tua casa, quer depor o papa, mas como na igreja não é assim. Afinal, doutor, heresia não separa bem da igreja. A igreja jurídica, a igreja visível, padre. Cadê a igreja visível? A igreja visível está com a Pachamama, doutor. O senhor não consegue ver? Está claro. A igreja visível está aí. Então, padre, eles não fazem nada disso. Os sedevacantistas não fazem nada disso, de julgar, punir e depor o papa. Eles apenas aplicam as palavras e os atos dos papas pós-conciliares, um princípio enunciado por muitos teólogos grandes canonistas, incluindo, como veremos, São Roberto Bellarmino. Um papa herético depõe a si mesmo. E depõe aqui entre aspas. Quem depõe é o próprio papa. Mas, doutor, o Alessandro Lima já não refutou essa preposição de São Roberto? Eu não sei. Não, porque quando o São Roberto diz isso, ele quer dizer exatamente o contrário, entende? Ele quer dizer que precisa dar uma declaração. Exatamente. E se o senhor discorda, quer dizer que o senhor claramente é um sedevacantista maldito. Um concílio geral para fazer... E ainda o São Roberto falou mais, tem que ser um concílio geral para depor o Papa que é herege. Não que ele caia na mesma forma. Impressionante. O significado da passagem foi distorcido ao retirá-lo do seu contexto adequado. Primeira parte. A passagem citada provém de um longo capítulo em que Bellarmino se dedica a refutar 9 argumentos que defendiam a posição de que o Papa está sujeito ao poder secular, imperador, rei, e a um concílio ecumênico, a heresia do conciliarismo. Que é isso aí que o pessoal está propondo. Basicamente é isso. Vamos julgar o Papa no concílio ecumênico. O contexto geral, portanto, é uma discussão sobre o poder do Estado em relação ao Papa. Obviamente, isso nada tem a ver com as questões levantadas pelos sedevacantistas. O seu contexto específico, a citação frequentemente repetitiva, faz parte de uma refutação de Bellarmino ao seguinte argumento. Argumento 7. A qualquer pessoa é permitido matar o Papa se for injustamente atacada por ele. Logo, a fortiori, é permitido aos reis ou a um concílio depor o Papa se ele deturpa o Estado ou se tenta matar as almas com seu mau exemplo. E Bellarmino respondo negando a segunda parte do argumento, pois... Para resistir a um agressor e defender-se, nenhuma autoridade é necessária. Nem é necessário que quem é agredido seja o juízo superior do agressor. A autoridade é necessária, no entanto, para julgar e punir. E só então que Bellarmino afirma: assim como é lícito resistir ao pontífice que agride o corpo, assim também é lícito resistir o que lhe agride as almas ou destrói a ordem civil ou, sobretudo, tenta destruir a igreja. Digo, não é lícito resistir não fazendo o que ele ordena e impedindo a execução da sua vontade. Não é lícito, porém, julgá-lo, punir e depô-lo, pois estes são atos próprios de um superior. A citação, então, não é uma condenação do sedevacantismo. Bellarmino antes discute a linha de ação que pode ser legitimamente tomada contra um papa que deturpa a ordem política ou mata as almas com seu mau exemplo. Um rei ou um concílio não podem depor um papa,
argumenta Bellarmino, porque não são seus superiores, mas podem resistir a ele. Vide o caso histórico, por exemplo, do Dr. de Bento IX, que foi verdadeiramente um demônio na cátedra de São Pedro, apesar de não ter sido herege em nenhum momento. Tampouco a citação apoia aqueles católicos tradicionalistas que pretendem reconhecer João Paulo II, que na época dele era João Paulo, né, como Papa, mas rejeita sua missa e ignora suas leis. Primeiro, a passagem justifica a resistência por parte de reis e concílios. Tem algum rei aí, padre? Olha, lá na capela de um padre sedevacantista bem estranho, fizeram a sagração do rei da França, doutor, não sei se você ouviu. Ele tem um amigo carmelita, que é religioso, sabe? E aí fizeram a sagração de Le Roi de France. E com ali a coroa de papel machê na missa e uma coisa bem estranha. Talvez ele seja um poder legítimo, não sei. E alguém lá aquele rico lá do Santa Cruz, lá no rei? Olha, doutor, eu creio que muito provavelmente não existe poder econômico que tenha mais dinheiro do que o Vaticano. E quem financia eles? Quem conhece a história econômica do Vaticano sabe que não tem nem poder, nem dinheiro que derrube aquilo dali. Tanto que os inimigos da igreja perceberam que é melhor dominar por dentro do que derrubar o Vaticano. Então eu acho que é, no mínimo, um pouco complicado hoje em dia fazer isso. E também porque não se trata mais de um papa mau fazendo coisas más, mas se trata de alguém que não tem a fé católica. Ou seja, o caso nem se aplica, para ser honesto. Não diz que bispos, sacerdotes e leigos individualmente possuem o direito de resistir ao Papa e ignorar suas ordens, muito menos que possam erigir lugares de culto em oposição a bispos diocesanos que um Papa nomeou legitimamente. Isso daí não está escrito lá, né, padre? Mas eles usam isso aí. Não, mas é questão de opinião, doutor. É que é uma questão de opinião. Teólogo meia-boca. Bellarmino é um teólogo meia-boca. Não, a opinião do Bellarmino já foi explicada por essa linha. Ou seja, é ele que entende, de fato, que é a doutrina bellarminiana. Prefere João São Tomás, padre? Olha, Caetano também é muito bom, né? Não, daqui a pouco, né, nós estamos aqui defendendo, né, doutor Dantas Escoto, escola jesuítica em política. Mas, padre, se eles negam a santidade de Paulo VI, por que do São Roberto? Talvez, né? Porque emitiu essas opiniões, né? Porque favorece o sedevacantista. Não, mas doutor, é porque as canonizações, elas são infalíveis. Mas, a partir do Vaticano II, elas são semi-infalíveis, entende? Eles estão, de certo modo, no céu, entende? Então, é claro, São Roberto... Mas isso aí veio do escritório do oficial ou veio de uma opinião privada de onde veio essa opinião? Mas, doutor, essa opinião privada é claramente a verdade, doutor. E se o senhor não aceita, quer dizer que o senhor não é tomista, entende? Entendi. Muito bom. Então, segundo, deve-se notar as causas precisas para a resistência no caso que Bellarmino discute. Perturbar o Estado ou dar mau exemplo. Isso, obviamente, não é a mesma coisa que legislação litúrgica papal, leis disciplinares ou pronunciamentos doutrinais que alguém, de algum modo, considere prejudiciais. Mas, doutor, um momento. Então, quer dizer que o padre Tchekada diz que alterar substancialmente o missal romano para toda a Igreja Universal é uma coisa que vai contra a fé? Não é ele que está falando isso não, padre. Pelo visto, estão usando o Roberto Bellarmino para isso. Entendi. Faz sentido. É muito bom. Então quer dizer que o padre Tchekada não considera essa citação como uma refutação do sedevacantismo e também não considera um ato de resistir, tal como entendem os membros do lefebvrismo, porque em realidade se trata de uma questão de fide, ou seja, é uma mudança na fé e não mal papa. É isso. Exatamente. Mas, doutor, isso não foi bem esclarecido em 1994? 94, e quando chegou aqui, eu acho que o primeiro dos panfletinhos aqui do Seminário São José. Desde 2019. No Seminário São José Imaculado, na época. nem tanto, viu, doutor? Não. Que estava ali, os primeiros panfletinhos era lá, isso daí. E, inclusive, tem uns vídeos do jogo na época que foi o... É do verdadeiro Diogo, que depois foi trocado, é o sósia. Ainda tem essa tese aí, que alguns ainda não discutem. E está lá hoje o jogo verdadeiro, ainda acho que está lá na França, no calabouço do Frei Thiago. Exato. Que agora é o novo jogo. Ou está preso no porão de Atibaia. Então. Complicado. Perturbar o Estado ou dar mau exemplo. Isso, obviamente, não é a mesma coisa que legislação papal, litúrgica. Bellarmino dificilmente aprovaria ignorar, de mão aberta, assim, durante décadas, as diretivas de homens que se afirmam reconhecer como legítimos ocupantes do ofício papal e vigários de Cristo na Terra. Em suma, a passagem não condena o sedevacantismo, nem respalda os tradicionalistas, como os adeptos da Fraternidade de São Pio X. Segundo, Bellarmino ensina que um papa herético perde automaticamente seu ofício. Padre, mas isso aqui, eu estou lendo aí que não é isso que ele está falando. Não, então, já tem livros aí, livros. Doutor, entenda, doutor. O pessoas seu problema, que sabem latim, que sabem... Te falta o poder sapiencial. Quando São Roberto Bellarmino fala que o papa herético, observação, isso era uma hipótese teológica na época, afinal nunca houve de facto um papa herético, então São Roberto está falando a título de investigação teológica. Se ele está dizendo, doutor, que cai ipso facto imediatamente, sem declaração, quer dizer que não cai ipso facto e que precisa de uma declaração.
É porque o senhor, como, infelizmente, doutor, o senhor não passou por uma iniciação tomista, o senhor não conhece São Tomás de Aquino, o senhor, infelizmente, não passou pelos umbrais da filosofia, o senhor tem dificuldade. Então, você tem que ler ao contrário para saber o verdadeiro sentido das coisas. É simples assim. Eu vou até ler depois no São Dom Bosco que está escrito aqui. Vamos ver. Depois eu vou ler. Vamos ver aqui primeiro o que vai falar dos padres secários. No capítulo que se segue imediatamente ao da passagem citada, São Roberto Bellarmino trata a seguinte questão: se o Papa é ético, pode ser deposto. Observe primeiro, aliás, que sua pergunta assume que o Papa pode de fato se tornar herético. Após longa discussão de várias opiniões oferecidas por teólogos sobre o assunto, Bellarmino afirma: portanto, a quinta opinião é verdadeira. Um Papa que é um herege manifesto cessa por si automaticamente de ser Papa e cabeça, assim como cessa automaticamente de ser cristão e membro da Igreja. Por isso, ele pode ser julgado e punido pela Igreja. Este é o ensinamento de todos os antigos padres que ensinam que hereges manifestos perdem imediatamente toda a jurisdição. Sabe o que isso quer dizer, doutor? Precisa de... não perde automaticamente. Isso quer dizer que a quinta opinião é a falsa. Evidentemente. Óbvio. Ele gostava da primeira. Exato. Entendi. Ou seja, se São Roberto Bellarmino diz que a quinta é a verdadeira, isso quer dizer que ela é falsa. Óbvio. Se você discorda, porque você não é tomista. Mas isso está em um livro público para todo mundo ver? Não, mas veja bem, é porque está público, doutor. Está na sua mão o artigo, então claramente está provado que a quinta é a falsa. Leia novamente o que São Roberto Bellarmino diz nesse primeiro parágrafo, doutor. Portanto, a quinta opinião é a verdadeira. Ou seja, que... Ele não quer essa opinião, até agora, qual que é? É a primeira que ele quer. Exato. Então, se a quinta é a verdadeira, isso quer dizer que qualquer uma é verdadeira menos a quinta. É impressionante. 94... Eu vou ler aqui do São Dom Bosco, que é um site vacantista aqui. Exato. Não, o site vacantista... É tudo furado. Tudo mentira. Vamos ler aqui no São Dom Bosco. Portanto, a quinta opinião é a verdadeira. Tá vendo? Não falei que era falsa? Olha aí, tá provado, doutor. É falsa, a quinta opinião é falsa. Está aí, ó, documentado. A saber, que um Papa manifestamente herético por si próprio, deixa de ser Papa e cabeça, assim como por si próprio, também deixa de ser cristão e membro da Igreja, razão pela qual ele pode ser julgado e punido pela Igreja. Opa, mas aqui tem uma nota, tem uma nota de rodapé. Aonde? No site do Recolhedor ou no Centro do Bosco? No Centro do Bosco. Mas, do livro do São Roberto Bellarmino. Mas, doutor, não está claro? Para que nota? Precisa de nota? Não, mas precisa de nota. O São Roberto fez uma nota aqui. Mas foi São Roberto que fez ou no Centro do Bosco? Quem que fez a nota? Vamos ler. A situação atual da Igreja acabou por tornar comuns certas declarações de sumos pontífices que podem soar divergentes do que a fé católica ensina. Impressionante. Que tipo de declaração, padre? Que eu não sei, eu não vi. Eu não vi nenhuma. Talvez o Centro Dom Bosco deveria fazer uma recapitulação dos últimos meses, quando eles praticamente crucificaram Leão XIV na questão da medianeira de todas as graças, não é? Mas é divergente da fé ou é heresia mesmo? Bem, eles publicaram um catecismo que diz que existem algumas heresias no Vaticano II, então, pela própria palavra deles, eles são julgados. Então, eu não sei, evidentemente, qual é o processo que eles estão passando. Claro, quando este livro foi publicado, eles possuíam uma visão muito mais liberal. Hoje em dia já estão 100% lefebristas. O que é uma coisa boa. Essa radicalização do Centro Dom Bosco nós vemos com excelentes bons olhos. Só que, claro, nós sabemos também que no Centro Dom Bosco existem muitos sede-vacantistas ocultos. Está lotado. O senhor sabe também, doutor. Afinal, quando aqueles que ali estavam, que nós podemos dizer que, por exemplo, o senhor Pedro Fonseca, ele era quase que o catecon do modernismo, ele era que impedia a tradição de entrar, e agora que foi removido a tradição entrou no Centro Dom Bosco, era o catecon da modernidade, foi tirado e a tradição entrou, então agora me parece que, eu não sei se eles colocariam essa nota aí, doutor. Eu acho que se fizesse uma nova edição, eles simplesmente não colocariam nota nenhuma. Eu acho que não colocariam, por quê? Porque agora, né, tem heresia logo, né? Eu vou ver se é do Centro Dom Bosco. Será? Contudo, não raro essa afirmação de São Roberto Bellarmino, parece que não é ele, quando aliada a uma desmedida preocupação com o escândalo da vez dentro da igreja, escândalo da vez, padre, e com uma vida espiritual parca, tende a criar entre os fiéis situações quase tão graves quanto um papa que adere a uma heresia como leigos, pondo-se como juízes de grau de adesão de um papa à igreja ou escolhendo para si quem deseja que seja o vigário de Cristo. É necessário, quanto a este ponto, pôr-se uma filial submissão e confiança em Deus, tudo em mente, não mais do que aquilo que compete ao próprio estado de vida. Nota do tradutor. Doutor, mas isso aí, o que eles querem dizer com isso? Não está claro o que eles querem dizer com isso. Olha, aqui para mim eles estão falando, realmente quem lê isso aqui vai virar sede vacantista, né? Aí ele está aqui dando olha, calma aí galera, não é para pensar assim não. Então, doutor, o Papa pode cair em heresia, falar heresia semanalmente, mensalmente, mas tenha fé em Deus. Padre, você não estudou o catecismo, você não sabe se a pessoa quando fala todas as religiões levam a Deus, é uma frase
católico ou não católico, você não tem percepção. São Você não tem o grau cardinalício para entender veja, doutor, a frase ética, mas doutor, notas teológicas. doutor, mas Jesus Cristo falou isso, doutor, alguma vez? Eu acho que está no Evangelho. Haverão falsos profetas. Não, mas não é assim que está escrito. Está escrito, haverão verdadeiros profetas que deveremos existir, sim. não serão fáceis de distinguir, mas Entendi. estarão aí em meio de vocês. Afinal, não é? Resistam, lefebvre. Atos de idolatria públicos e notórios são difíceis de serem interpretados. Impressionante. E aquela passagem, ainda que o anjo de luz diga alguma coisa diferente do que São Paulo falou, quem que é São Paulo? Não é o Papa. Então, Exato. Acabou. Acabou, não sobrou nada. Raiz, tem que ser assim. Impressionante. Mas assim, padre, então tá igual o que está no site Sede Vacantista aqui, não é mentira. Impressionante. Então a gente pode seguir a opinião de São Roberto Bellarmino ou não? Eu acho que... mas a opinião de São Roberto Bellarmino é que a quinta é a falsa. É um teólogo de meia boca, né? É só mais um. Aí. Ele não é a igreja, entende? Ou seja, a igreja, a doutrina, ela evolui, o desenvolvimento natural da doutrina, e depende, não é? O carisma teológico, ele paira onde quer, doutor. A canonização dele foi recente até, né, padre? Moderna, não é? Não é uma canonização aí? Recente? Não, mas a dele é válida, doutor, entende? A de Paulo VI é questionável, sabe? Apesar que foi uma canonização... E ele virou doutor da igreja ainda, né? Não, mas não quer saber de nada. Doutor da igreja é um doutor. Mas isso não quer dizer que é infalível, sabe, doutor? Quer dizer, quando o São Roberto escreve isso, apesar de ser santo e doutor, ele pode estar errado. Mas quando é o Papa, segundo eles, Papa que canoniza, por exemplo, Paulo VI, esse ato é meio infalível, sabe? É mais ou menos infalível. Ele está mais ou menos no céu e mais ou menos na santidade. Complicado, sabe, doutor? É difícil. Mas a opinião de São Roberto Bellarmino é a verdadeira, doutor. Ou seja, que a quinta é a falsa, não é mesmo? Então, a quinta é a falsa. Tem que seguir a primeira, que o Papa nunca vai... Jamais, não. É aquele de forma alguma. Então, vamos lá. Bellarmino, então, cita a passagem de Cipriano, meio que arcano para sustentar sua posição. A base desse ensinamento, ele diz que um herege manifesto de modo algum é membro da igreja, nem de sua alma, nem de seu corpo, nem por união interna, nem por externa. Assim, os escritos de Bellarmino, longe de condenarem a posição sedival... padre, uma coisa aqui nesse aqui, herege manifesto, porque o São Roberto Bellarmino estava falando do herege manifesto à luz do Código Canônico de 1917. Entendeu? Sim, claro. Aí você tem que fazer o manifesto segundo, e era manifesto de lei, não era nem o de fato, que o de fato não existe para a posição de fato. Então, é interessante, como eu já vi isso num livro aí, bem refutando essa advocacia. Mas, doutor, e a declaração? E a declaração? Cadê a declaração, doutor? Para você ver que aquela frase é herética, padre, você precisa de uma declaração. Porque você não tem a capacidade de falar, todas as religiões levam a Deus. Você não tem essa capacidade. Exato. Ninguém tem. É só quem tem os cardeais. Não, somente quando o colégio cardinalista... Só quem sabe quem é herege, quem é cismático, é os cardeais. Somente quando o Tuxo E não é só um cardeal, não. Tem que ser em concílio para aí sim alguém julgar aquilo lá é um herege. Mas, doutor, o concílio julgar um papa legítimo, como assim, doutor? Eu já vi uma heresia desse tipo aí. Mas... Impressionante. Mas, doutor, o cardeal Tuxo vai se converter e vai condenar Leão 14, doutor. Tenha fé. O problema do senhor é que, como você não segue a nota do Centro Dom Bosco, o senhor não tem fé em Deus, doutor. O senhor é meio ateu, sabe? O senhor crê que as portas do inferno prevaleceram. É complicado. Afinal, a quinta é falsa, evidentemente. O texto da misericórdia, já vamos começar? Não, doutor. Não, doutor. Se não foi canonizada ela, Faustina, então é válido ou não é válido? Canonização. O Papa não é Papa? É verdade. E se o Papa é Papa, se ele canonizou, é válido. Ou não é válido a canonização? Eu acho que tem que seguir. E a Semana Santa, né, do Novo Zoro tem que seguir também. A missa nova, por que não podemos seguir? Os irmãos da fé. Não, mas doutor, o problema é que mas nós temos que resistir ao Papa, doutor. Está escrito aí no São Roberto, doutor. E aí? Refutado, doutor. Acabou-se. Então aqui, assim os escritos de Bellarmino, longe de condenar a posição sérgio-vacantista, fornece o princípio central sobre o qual ela se baseia, que um Papa que se torne herege, manifesto, perde automaticamente seu ofício de jurisdição. Nem o ensinamento de Bellarmino é uma opinião isolada, é o ensinamento de todos os antigos padres, como ele assegura. Então, padre, ainda tem da patrística toda. Não, e digo até mais, é de lei divina que um herege não pode se tornar Papa. Não, isso é outra frase. Isso aqui é aquela pessoa que eles falam que, né, essa aqui é para aquele cara, é aquela pessoa que sempre foi um católico. Sim. Aí conseguiu, chegou, não era o Tucci da vida, sei lá, alguém bem católico, aí chegou, foi eleito Papa, era Papa, aí de um belo dia, de uma bela noite, caiu, sei lá, começou a falar heresia.
Ironicamente, um caso desse não se encontra na escola eclesiástica. Eu até agora não vi isso acontecer, mas é isso que é a opinião. Né? Então, mas lembrando aqui que é de lei divina, que um herege não pode ser papa, e mesmo que viesse a ser, tampouco continuaria como papa. O cerne do argumento sedevacantista é esse. Um herege não pode ser papa. Ponto. O dia que vocês provarem que mulher pode ser papa, mas na tradição católica, vocês conseguem até provar que um herege pode ser papa. Mas nós comentamos isso no contratese, doutor. Se um herege pode ser papa, e é de lei divina que ele não pode, portanto pode uma mulher também. Qual o problema? Afinal, uma mulher é um homem material. Logo, qual o problema? Não, no mundo moderno... Não, é porque você não conhece tomismo, doutor. Você não conhece mais. Entendi. É verdade. Então, nem o ensinamento de Bellarmino é uma opinião isolada, é o ensinamento de todos os antigos padres. O princípio que ele anuncia foi retirado por teólogos e canonistas até o século XX, incluindo o comentarista do Código de Direito Canônico de 1983, promulgados pelo próprio João Paulo II. Imagina, padre? Brutal. Aqueles que reconheceriam João Paulo II como Papa enquanto desconsideraram todas as suas ordens, portanto, não podem tirar absolutamente nenhuma consolação da passagem de Bellarmino. É a posição sedevacantista antes que é apoiada pelo ensinamento do grande Roberto Bellarmino. Um Papa legítimo deve ser obedecido, um Papa herético perde seu ofício. E quando um herege perde uma pessoa que não é membro da igreja está lá, num lugar santo, a gente tem muitas coisas que falar. Olha, existe mais coisas a fazer do que a falar para resolver esse problema. Mas não é bom para os ouvidos pios saberem o que se faz. Mas vá lá. Não, para os ouvidos pios, doutor, basta que a quinta é a falsa, evidentemente. Vai cair na posição terrível do sétimo apêndice. Exato. Então, apêndice, a citação de Bellarmino sobre a resistência, outro mito dos tradicionalistas. Isso aqui foi em 2004, o pessoal não desistiu, para. Não desistiu. 94, 10 anos depois, 2004. Agora estamos aqui há mais 2025, no final do ano de 2025, indo para 2026, e nada muda, doutor. Nada acontece. Eternamente a mesma parafernália tradicionalista. Porque senão, doutor, é complicado. Porque aí nós temos que reconhecer a autoridade. Porque como é que a fraternidade vai receber o dinheiro da Santa Sé e ter boas relações com o Vaticano se a gente nega a autoridade deles? Então, E o sedevacantista não pode nem ter São Roberto Bellarmino ao lado dele, segundo o pessoal, né? É só falar assim, ó, São Roberto é sedevacantista mesmo, favorece tal. Eu sigo a João São Tomás. Claro. Mas segue ela toda, né? Tudo que ele fala. Que tem que obedecer o Papa e tudo mais. A questão de silêncio obsequioso, né? Você vê um Papa fazendo algo errado, não é para fazer livros, né? É para fazer silêncio obsequioso. Exato. E mandar a sua dúvida ao Chucho. Não, mas doutor, mas não há uma heresia própria, doutor, no Vaticano II? Porque eu acho assim, é muito palhaçada você pegar uma coisa e colocar outra. Não é uma heresia, né? Não, só é heresia se alguém com uma batina vermelha escrever um nome com o seu papel. Eu acho, padre, que eles, como eles acham que não é heresia, se você um dia for ali beijar o Corão publicamente, eles vão ficar tranquilos com o senhor, padre. Qual o problema? Eles não vão falar nada disso. Claro. Ou qualquer, vamos Pachamama. Leão 14 vai na mesquita, qual o problema? Qual é o problema? Não é uma heresia. Quer dizer, é uma heresia, mas ele continua como Papa herético, ou seja, ele não é deposto. Então, impressionante. Um Papa herege na igreja. Exato. Vai ficar até vir o concílio geral com os hereges. Doutor, e como é que fica a eclesiologia se nós... Mas essa igreja é visível, Pai. Santa, imaculada, sem rugas. Sem ruga. Una santa católica, que oferece apostólica. Leite bom para os fiéis. Isso aí. A terra de leite e mel. É isso aí. Apêndice, então. Vamos lá. 2004, padre. Desde a década de 1970, inúmeros escritores tradicionalistas que rejeitaram os ensinamentos do Vaticano II. Você já vê que o Chegada começa indignado com o próprio artigo. Ou seja, ele estava passando pelo mesmo ponto que nós estamos passando agora. Desde as décadas de 70, e nós também, desde os anos 2018 do Seminário São José, até hoje, ele pensa que o povo não entende. Ou melhor, não quer entender. Afinal, pega mal para os negócios. Mas pode seguir, doutor. Rejeitaram os ensinamentos do Vaticano II da Missa Nova, mas que se opõem ao sedevacantista, têm justificado sua própria posição, reciclando de modo irrefletido a citação do São Roberto Bellarmino. Doutor, estão há 50 anos falando isso, doutor. Doutor, estão há 50 anos usando essa citação contra o sedivacantismo. Dá para acreditar? Impressionante. Eu não sei, eles vai ganhar na força? Eu acho que eu vou dormir. De lá para cá, o sedivacantismo aumentou ou diminuiu? Eu acho que diminuiu com essa oposição aí. Não, certamente. Não, porque agora o Leão 14 destruiu o sedivacantismo, né? Sim. Inclusive, nós nunca vimos tanto sedivacantista aparecer depois da declaração sobre a medianeira. Um problema grandíssimo. Grande Leão 14, e aí aumentou as fileiras sedivacantistas, seguindo o seu sucessor. Tem tudo para ser o novo santo do sedivacantismo. Ele é o novo Começou bem, eu acho. Começou bem. Ele seria o Papa, agora vai vir o Papa Mariano. Não, você Leão 13 era Mariano, ele também. Será que o povo percebeu, doutor, que Leão 14 tem muita vida pela frente? Que se não o matarem, é claro, ou não acontecer uma tragédia.
Porque ele, se continuar assim, ele vai superar Francisco. E aí, já sabe. É duro, duro. Assim como é lícito resistir ao pontífice, aquela mesma citação e tal, disseram-nos repetidamente que essa passagem apoia a noção de que o movimento da jornalismo pode resistir às falsas doutrinas, leis más e culto sacrílego, Missa satânica. que Paulo VI e seus sucessores promulgaram, mas ainda continuar a reconhecê-los como vigário de Cristo. Essa ideia estranha também é atribuída a outros teólogos como Caetano. Eles também atribuem isso a Caetano. Caetano também falou que... Então, a mesma passagem de Belarmino também nos disseram derruba o princípio por detrás do sede-vacantismo, de que um papa herético perde automaticamente seu ofício, porque o sede-vacantista julga e depõe o papa. Agora mesmo, doutor, eu vou ali na diocese mais próxima pedir perdão ao bispo. Por favor, me perdoe, eu caí no cisma herético sede-vacantista, vendi minha alma, o doutor Yuri me enganou, tudo culpa dele. Eu estava em ignorância invencível, mas agora, porque eu li São Roberto, eu vou para a missa nova. Impressionante, impressionante. A pessoa vira sede-vacantista, ela só pega um catecismo, né, normal da igreja, aí, São Pio X, Você está sendo bem caridoso falando isso, hein, doutor? lê um pouquinho, aí ela olha para aquilo ali e fala, realmente, Complicado, né? realmente não é a igreja visível. Essa é a igreja visível. Impressionante. Então, essas conclusões, ao que parece, são apenas outro exemplo de como padrões intelectuais baixos nas polêmicas tradicionalistas dão origem a mitos que repetidamente adquirem uma aura de verdades quase reveladas. Qualquer pessoa que realmente consulte fontes originais em que compreenda algumas distinções fundamentais de direito canônico chega a um conjunto completamente diferente de conclusões sobre o famoso trecho de resistência de São Roberto Bellarmino. O que significa, a saber, Bellarmino está falando de um papa moralmente mau que dá ordens moralmente más, não de um que, como os papas pós-conciliares, ensina erro doutrinário e impõe leis más. O contexto da afirmação é um debate sobre erros do gallicanismo, não o caso de um papa herético. Bellarmino está justificando a resistência por parte de reis e prelados, não por parte de católicos individuais. E Bellarmino inicia no capítulo seguinte da sua obra, capítulo 30, que um papa herético perde automaticamente sua autoridade. Em suma, a passagem não pode ser aplicada à crise atual nem invocada contra o sede-vacantismo. Um breve comentário sobre cada um desses pontos que se opõem. Ordens más, não leis. Tradicionalistas de fato resistem às falsas doutrinas, por exemplo, sobre o ecumenismo. Você já viu alguém lá da fraternidade fazer ecumenismo? Já vi, doutor. Doutor tem aí bispo da fraternidade que recebe pessoas de outra religião no seminário, doutor. Mas tem gente aí que sim. Não é público notório. Não, a fraternidade está meio capenga, então. A da resistência. Doutor, olha, Monsenhor Williamson, né, doutor? Nós vemos aí, por exemplo, até certos negócios meio escusos acontecem aí de vez em quando, né? E nós vamos dar detalhes, quem quiser mais detalhes, veja o recolhedor. Tem bispo por aí que, né, deixa anglicano ali perto da sua residência, né, como a gente sabe, e por aí vai, doutor. Então, publicamente, no meio da missa, não tem ecumenismo, no privado é outra coisa. Então, entendi. Pequena observação que eu faço. Então tá, vamos supor que não tem, né? Por exemplo, uma nota aqui, conhecemos o fato, até mesmo a participação em ritos fúnebres não católicos, né, doutor? Na Argentina aconteceu um caso assim, mas isso é tudo mentira e difamação, evidentemente. Mas pode prosseguir. Então tá. E as leis más, por exemplo, a missa nova. É uma lei que eles falam que é má. A missa de um papa, missa que oferece para todo mundo, padre, é má. Má, herética, o sacrifício de Caim, palavras deles. Bastarda. A abominação da desolação. Isso é interessante, uma lei má. Mas, doutor, qual é o problema do Papa, que é o chefe da igreja e o sinal visível da fé, promulgar o sacrifício de Caim universalmente? Aquele que é o bastião da moral e da defesa. O senhor acha que isso é alguma coisa herética? Eu acho que não, doutor. Não. Afinal, se alguém deve. Se isso é herético, ninguém fez nada, doutor. Óbvio. Eu acho que o pessoal do protestantismo assim saiu do protestantismo e foi com essa doutrina de lá. Mas, doutor, não teve um bispo da fraternidade que era americano? Então faz sentido. Que veio dali, né? Claro. Já veio com a doutrina mastigada. Mas qual o problema? Reconhecer e resistir comigo mesmo. Então, promulgadas pelo Papa dos pós-conciliares. Mas na famosa citação, Bellarmino trata de outro caso inteiramente diferente. Pergunta-lhe se um Papa que ataca alguém injustamente, perturba a ordem pública ou tenta matar as aulas por seu mau exemplo. Animas malus suo exemplo itator occidere. Em sua resposta, ele diz: é lícito resistir e não fazendo o que ele ordena. Essa linguagem descreve um papa que dá mau exemplo ou ordens más, em vez de um papa que ensina erro doutrinário e impõe leis más, como seria o caso de Paulo VI e seus sucessores. Isso é claro a partir do capítulo 25 do De Comparazione de Autoridade do Papa e do Concílio, do cardeal Caetano, que Bellarmino imediatamente cita para apoiar sua posição.
Primeiro, em seu título no capítulo 27, Caetano diz que vai discutir um tipo de delito papal. Outro que não é heresia, ex nihilo crime quam heresis. Heresia, diz ele, altera completamente o status de um papa enquanto cristão. E é o crime maior. Os outros são crimes menores, que não são iguais a ele, não são iguais à heresia. Nem Bellarmino nem Caetano, portanto, referem-se a resistir aos erros doutrinários de um papa enquanto ainda considerado um verdadeiro papa. Segundo ao longo do De Comparatione, Caetano fornece exemplos específicos de más ações papais que justificam essa resistência por parte dos súditos: promover os ímpios, oprimir os bons, comportar-se como um tirano, encorajar vícios, blasfêmias, avarezas. Se ele oprime a igreja, se mata as almas por seu mau exemplo, dissipar os bens da igreja, se age manifestamente contra o bem comum da caridade para com a igreja militante, tirania, opressão, agressão injusta, destruir publicamente a igreja e a vender benefícios eclesiásticos, negociar cargos. Tudo isso envolve ordens más, mas ordens más não são mesmo que leis más, leges. Uma ordem é particular e transitória, a lei é geral e estável. O argumento de Bellarmino e de Caetano justifica apenas existir a ordens más de um papa, por exemplo, vender a paróquia ao maior licitante. Ele não apoia a noção de que um papa, ainda retendo a autoridade de Cristo, pode, por exemplo, impor uma missa sacrílica, protestantizada a toda a igreja, cujos membros então poderiam resistir enquanto continua conhecido como verdadeiro papa. Mas, doutor, observação, um momento. O senhor está me dizendo, então, que Paulo VI, quando promulgou a missa nova, que claramente é protestante, má em si mesma, moderna, claramente herética, o senhor está me dizendo que isto é uma heresia e não somente um ato de um papa mau ou de um pai mau? Um pai mau continua sendo seu pai, doutor. Não é porque Paulo VI promulgou a missa de Caim que ele deixou de ser papa, doutor. O senhor não acha? Verdade, padre. A questão é a seguinte: o que eu aprendi na resistência é que a lei da fé, a lei da lex credendi, Alex Orandi é a mesma coisa que ela escreveu. Isso, perdão, padre, deixa eu pegar. Então, o que eu aprendi na resistência foi que a lex orandi é lex credendi, padre. Você não vê isso? A lei da oração é a lei da fé. Mas na missa nova não tem nada contra a fé, doutor. Só é uma missa liberal, mas ela não nega propriamente alguma coisa da igreja. Então, quando Paulo VI promulgou a missa nova, ele está agindo como um papa mau e como um pai mau, mas ele não deixa de ser. Mas por quê? Porque não há necessariamente uma heresia na missa nova. Qual é a heresia? Não tem, doutor. Não é como se o Tchekado tivesse escrito um livro refutando a missa nova do começo ao fim, entende? Entendi. Não é como se isso existisse. Não é como se o próprio Monsignor Lefebvre e tantos outros falassem claramente de heresia, de apostasia. Isso não quer dizer nada, doutor. Paulo VI é apenas um papa mau, mas ele não deixa de ser papa. Entende? Interessante, padre. E ele só vai ser um papa mau e um papa herético e não vai ser papa se alguém lá no Vaticano, vestido de vermelho, falar que não é. Bom, já que ele está fazendo isso daí, temos que chamar o rei e os membros cardeais. Alguém tem algum rei aí, padre, para chamar? Olha... Que pode ir lá, bater nesse padre, fazer alguma coisa, pedir? Não, doutor, nós vamos destruir o mundo moderno e o reino do anticristo. Fechar a internet da Sagrada Congregação de Ritos ali. Nós vamos destruir tudo isso, doutor, rezando com fé e esperança e caridade a Santa Teresinha vivendo a nossa vida católica, no nosso lar católico, e aí uma hora cai. Exato. Estamos há 70 anos fazendo isso e só piora, mas tenha fé que vai dar certo, entendeu? Vai ser assim. Então. E se você discorda, você é um sede vacantista que fala que as fontes do inferno prevalecem, evidentemente. Mas, padre, quanto tempo que está já assim e algum resultado já? Olha, desde 69 e a fraternidade hoje só tem 2 bispos e um monte de bispos sede vacantistas pelo mundo está mantendo as ordens e tesistas também, e a dissidência da fraternidade, que foi a resistência, tem mais bispos do que a fraternidade. Então, se vamos olhar do lado da fraternidade, bem, além dos outros problemas, é claro, a resistência contra o mundo moderno não está sendo muito resistente. Tanto que a fraternidade está, hoje em dia, no seu pior momento, com apenas 2 bispos e cheia de problemas. Enquanto isso, o Leão XIV reinando, humilhando, batendo nos tradicionalistas e eles lá dizendo: eu resisto, mas eu te reconheço, você é meu papa, mas eu te odeio, eu quero que você se converta, mas veja bem, você é papa. Mas nem as excomunhões eles estão aceitando, padre? Qual excomunhão? Excomunhões do Lefebvre, Não, já foi retirado. Já foi retirado. Claro, afinal... Aceitaram, então? Ou não era para ser? Não, é porque você tem que entender que politicamente, doutor, é claro, né? Então isso não é uma coisa política, é que você pode aceitar... Não, é porque a excomunhão, doutor, ela foi inválida, mas ela foi tirada, entendeu? Entendi. Entendeu? Tinha que ser... Mas que coisa. Tomismo. O senhor infelizmente não tem cultura tomista, é um rústico, entende, doutor? Muita coisa. 2. Antigalicanismo. Escritores tradicionalistas distorcem ainda mais esta passagem porque citam fora de contexto.
ela aparece na discussão de Bellarmino sobre um assunto completamente alheio aos enfrenados pelos tradicionalistas de hoje, o argumento dos protestantes e galicanos de que a igreja ou o papa deveriam ser sujeitos a um rei ou a um concílio geral. Eu já vi isso aí, padre. Vamos aqui fazer um concílio para julgar o Papa, óbvio, doutor. Afinal, os cardeais, o Tuxo, ele tem que fazer uma rebelião para depor Leão XIV. Mas, padre, vai ter tanto livro, tanta editora, Com certeza. vai ter tanto livro, tanta missa, que vai chegar os livros lá, eles não têm os livros antigos da tradição, eles não têm nada, nenhuma fonte histórica. Eles são ignorância invencível, evidentemente. É impossível eles saberem, a gente tem que ir lá e dar aula, né? Que não adianta só dar o livro. Mas tem que dar aula para os cardeais, porque só eles têm poder. Chama o Carlos Nogueira, dá uma aula de tomismo para os dominicanos, do Novo Zorda, claro. E vai dar certo. Então, doutor, a solução para a crise na igreja é nós convertermos os cardeais para eles deporem o Papa liberal, que é herege, mas é Papa ao mesmo tempo, e aí fazer uma eleição verdadeira, é isso. E aí vai ter a eleição de um São Pio XIII. Aí vai ser a volta da missa missa pré-Vaticano II, tudo certinho. Todo mundo vai aprender latim. E vai ser uma maravilha, padre. E o ecumenismo vai ser condenado, aqueles santos todos, aquelas vovós com devoções, etc. A Fátima, lá vai ser tudo tirado ali, vai ser uma coisa impressionante. E nós estamos desde a década de 70 fazendo isso, doutor, e está dando certo? Tá dando, tá dando, padre. Tá, claro. Você não viu o novo Papa que rezou em latim? Olha isso aí. Não foi na mesquita e não rezou. Olha aí, doutor. Claramente ele é católico. Vai dar certo. Vai dar certo. É o que eles conseguiram até agora, padre. Mas é de pouquinho em pouquinho, claro. Pra galinha enche o papo, entendeu? Então, ela aparece na discussão sobre um assunto completamente... Aqui. Especificamente, a passagem é retirada da resposta de Bellarmino ao seguinte argumento. Argumento 7, qualquer pessoa é permitido matar o Papa, se for injustamente atacado por ele, logo, é permitido aos reis ou ao concílio depor o Papa se ele deturpa o Estado ou tenta matar as almas, com seu mau exemplo. Isso aqui seria lindo para o Henrique VIII, né? Exatamente. Mas aí foi uma refutação abismal. Essa era a posição dos galicanos que convocavam a autoridade de um concílio geral acima do Papa. É um absurdo afirmar que uma frase na resposta de Bellarmino a esse argumento justifica de algum modo a resistência generalizada aos erros pós-concílio Vaticano II. A absurdidade tornou-se ainda mais evidente quando se nota que, logo após essa frase, São Roberto cita De Comparatione de Caetano, cujas páginas 184, páginas em oitavo na obra, foram escritas para refutar os erros do galicanismo e do conciliarismo. E terceiro, não se trata da resistência individual. Além disso, no contexto da obra, a citação de Bellarmino não justifica a resistência aos papas por indivíduos, como alguns tradicionalistas parecem pensar, mais resistência por reis e concílios gerais. Isso é uma coisa impressionante. Eles falam que a gente julga o Papa do nosso... A gente depõe o Papa do nosso... Diretamente do nossa poder, casa. exato. Enquanto eles estão lá julgando que é um Papa mesmo, verdadeiro, porque eles consideram, né? E sem escrúpulo nenhum. Está errado, é uma heresia, uma barbaridade. Não, mas doutor, a minha pergunta é, se é legítimo, então, resistir a um Papa que não é herético e que está como Papa, apesar dos maus atos que ele comete, então, aqui nos católicos tradicionalistas tupiniquins, a solução seria convocar os reis para lutar contra o falso Papa, ou melhor, o Papa verdadeiro, e os cardeais, ou seja, nós temos que reunir Dom Bertrand, está quase lá. A Casa Imperial Brasileira e com os nossos infiltrados no Colégio Cardeal com Tuxo, e aí a gente dá o golpe. É isso. No Brasil tem que ter ajuda da maçonaria, né? Senão, não, o Olavo defendia isso. Tem que ser uma ajuda ali, o Olavo junto, Dom Bertrand, esse apoio aí, maçônico, vai conseguir então... Afinal, como é que vai... Mas, doutor, afinal faz sentido. Como é que alguém vai conseguir influenciar o Colégio Cardinalista se não é maçom? Óbvio. Então... Ali só entra quem tem 33 para cima, hoje em dia. Quer dizer, há muito tempo em realidade, né? Mas não, isso é a teoria da conspiração, doutor. Isso é tudo mentira. A posição galicana que Bellarmino refutou afirmava que é permitido aos reis um concílio depor um Papa, não lhe nada sobre sacerdote ou leigos individuais. Ou o padre Caldeirão é um rei, um cardeal... Ele é um príncipe da igreja, doutor. Ele é um padre, entendeu? Ele é um padre. Logo, ou seja, ele está unido ao sacerdócio de Cristo. Cristo é rei, portanto, logo todo padre é rei. Sim. Obviamente. Então, se o senhor tivesse estudado as citações de São Tomás de Aquino na Pedro Abelardo, o senhor saberia fazer esses silogismos, doutor, entende? Mas a pessoa pode, né, preferir o padre Álvaro Caldeirão que Bellarmino. Claro, não, afinal, o senhor tem que entender que a teologia continua, doutor. Claro. Antigo, os tempos mudam. Não, é porque São Roberto ele é meio jesuíta, sabe, doutor? Mas ali na Argentina, que não teve nenhum problema de infiltração gravíssimo
em Lareira, que ali é 100% católico, apesar de ritos de outras religiões sendo feitos dentro do seminário, ali é 100% tomista, entendeu? A alma ali é puramente dominicana, só uma reencarnação de São Tomás. Se é que isso fosse possível, inclusive. Entendi. Ali, então, o Padre Calderon, eu sei que no futuro talvez vire um santo doutor da igreja, né? Porque aí sim vai favorecer a posição aí. É evidente. Que eles não estão eles estão de brincadeira, eles não querem fazer nada sério. Eu acho que eles não quiseram fazer nada sério, então, é isso. Mas olha, eles convocou 2.500 bispos, colocou documento, gastou dinheiro, mandou para todo mundo, colocou ordem, assinatura, papel. E proibiu tudo aquilo que é tradicional. Tudo aquilo ali é... Não quiseram fazer. E se não estão querendo autoridade. E se há alguma dúvida, doutor, em teologia aí de Lareira, basta você consultar o Padre Glaze e fica tudo certo também. Entendi. Simples assim. Eu prefiro seguir esses padres esse doutor aqui, São Roberto Belarmino. Mas, doutor, a quinta opinião é a falsa, doutor. Então tem essa daí também. Essa é novidade, exato, que eu nunca vi no mundo, essa frase aí, num livro público. Exato. É brincadeira. Mas tem que seguir, né? O pessoal pagou o livro aí, tem que ir. Mais uma vez, isso é claro no capítulo 27, Caetano. Príncipes seculares e liberados da igreja. Tem muitos meios disponíveis para organizar resistência ou impedimento ao abuso de poder. É, portanto, impossível sustentar que Belarmino e Caetano tratavam da questão de um católico individual resistir a um papa. Quarto, Belarmino e o papa herege. Finalmente, no capítulo seguinte, se um papa herético pode ser deposto, Belarmino refuta as respostas dadas por vários teólogos, incluindo Caetano, que sustentava que um papa herético precisava ser deposto. Mas um momento, doutor. Você está dizendo que São Roberto refutou a opinião de Caetano, que dizia que somente com a declaração um papa deixaria de ser papa? Isso. Mas, doutor, a gente aprendeu com Alessandro Lima que a quinta opinião ela é falsa, doutor. Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. O Belarmino estava seguindo a quarta por... Materialmente, ele estava... Assim, materialmente? É que a quarta é a opinião material. Aqui não, é formal. Aí aqui precisa, né, de uma declaração. Exato. Aí, enquanto isso, ele está lá, mantém o cargo, mantém esse papa, mantém isso tudo, o Nacum, todo mundo, vamos embora. Então, ele baseia na sua própria resposta no seguinte princípio: os hereges estão fora da igreja mesmo antes da excomunhão e privados de toda a jurisdição, são condenados por seu próprio juízo, como ensina São Paulo a Tito. Padre, eu não sei agora. Aí complicou. Porque, como diziam nossos amigos lá do Macabeus, a lei divina é a Torá, não é? Agora falou de Sagrada Escritura, no Novo Testamento, aí fica difícil defender. É que, padre, você não consegue perceber a heresia, padre. Não, infelizmente, eu não tenho conhecimento. História eclesiástica. Lutero, você não sabe nem o que é Lutero. Não faço ideia. Não, me chamaram de Lutero. Doutrina de Lutero, você não sabe o que é isso. Pode ser louvar a doutrina de Lutero. Ou seja, glória a Deus pela essa doutrina de Lutero. Imagina. O senhor acha que dizer, doutor, que a doutrina católica da salvação e redenção das almas é igual à dos protestantes? Você acha que isso é uma heresia, justificação? Não tenho essa capacidade, porque eu sou leigo, eu não tenho esse poder de ler alguma coisa. Mas, doutor, e se a gente comprasse uma batina vermelha para você e você fosse no Vaticano? E aí? Talvez aí eu conseguiria ter um poder maior, exato, para julgar os casos complexos. Impressionante. E aí sim, talvez, mas eu não sei, né? Talvez poderia até cair na heresia. Até lá a gente vai resistindo, não é? Mas vamos que vamos, assim, coisa engraçada, né? Louvar, doutrina, louvar, a palavra louvar. Doutor, lembrando, 1994 e 2004. E 2025, aqui estamos. Mas ele não quis louvar, não colocou a... Não, é brincadeira. Então aqui, os hereges estão fora da igreja mesmo antes da excomunhão. Mas, padre, cadê? Precisa da excomunhão antes. Não, mas eles estão materialmente, doutor, entendeu? É porque a declaração tira formalmente, entende? Precisa, então, para ser um herege, ser excomungado, ou dizer isso que o Roberto está falando, ou está falando o contrário? Não, porque o senhor tem que entender, doutor, que em realidade, independentemente... Precisa, para ser herege condenado, tem que primeiro o cardeal, o bispo lá, excomungado. Exatamente. Aí, quando ele fizer heresia, ele pode estar do teu lado, com todo mundo, tranquilo, dando rocha para ele, tranquilo, louvar a doutrina de Lutero ali. Imagina se um sede vacantista louva a doutrina de Lutero, você vai falar o quê, padre? Não, inclusive, doutor, o senhor acredita que me chamaram de luterano recentemente? O senhor louvou a doutrina de Lutero? Não, olha só. Olha só, eu escrevi o Gladius Christi, em que eu digo ao povo que seria de muita importância meditar na Sagrada Escritura segundo o método Lectio Divina. Uhum. Então, isso é claramente coisa de luterano, porque Lutero também defendia a Bíblia, logo eu também defendo a Bíblia. Sola Gladius Christi. Vai ser, então, Sola Gladius Christi. Quem recomenda ler a Bíblia? Lutero. O Padre Guidoni também. Portanto, o Padre Guidoni é luterano. Óbvio, doutor. Herege, mas cadê a... Né, não, mas no meu caso não é necessária a declaração. Eu, pelo próprio fato, já caí. O sede vacantismo é um novo tipo, né? Tem herege, cisma, aí excomungado, aí tem o sede vacantismo. Que é uma parte assim que agora... Não, isso aí, os leigos da herege
podem julgar. Nós estamos para além da apostasia, doutor. Entendi. É assim o sede vacantista é um Uber aposta, tá entendendo? Entendi. É assim que está. Né? Impressionante. Então o santo conclui, portanto, a quinta opinião é verdadeira. Um papa que é herege manifesto cessa automaticamente de ser papa, assim como automaticamente cessa de ser cristão, membro da igreja. Por isso ele pode ser julgado e punido pela igreja. Essa parte que ele fala, tá vendo? Aqui, ó. É por isso, tá vendo? Tá vendo aí? Que você não pode julgar e punir o padre. O herege, porque você tem que ser pela igreja. Você não é igreja. E ele ainda mantém esse papo. Exatamente. Então, assim, ó, é como assim, padre? É julgado, só existe julgamento, julgado de deposição. Doutor, como se julga o Papa? Eu não sei, padre. Eu também não sei. O São Roberto aqui falou que não pode ser julgado um papa. São Roberto Bellarmino fala claramente que um papa, caso viesse cair em heresia, cai pelo próprio fato de ser herege para fora da igreja e depois seria julgado. Ou seja, não está sendo julgado o papa, mas aquele que nem é papa mais. Aquele usurpador da Santa Sé. Evidentemente. Tem até um documento, uma bula aí, em nome de Domini, de um papa que tem que fazer com o usurpador da Santa Sé. E convoca pelas entranhas da alma do papa que se faça alguma coisa. E o que deve ser feito, doutor, é resistir e ter fé em Deus. E deixar ele lá fazendo catecismo, fazendo proclamação, confundindo todas as mentes católicas e assim vai. Exato. E o Concílio Vaticano III vai vir aí e vai dar certo. Vai dar certo, pode ter certeza. Olha, quando o Tuxo I foi eleito, aí sim, doutor, isso vai ver a restauração da Eclésia. Porque o Concílio Vaticano II, aqueles 2.500 bispos, não tinha tanto bispo bom. Não, agora que sim tem bispo bom. Vai fazer um concílio e vai ser tradicional. Vai ser mais Não, mas tudo depende se nós vamos conseguir ocupar os espaços no gramichismo tradicionalista. Doutor. Nós precisamos produzir mais material intelectual do que eles para que a próxima geração se converta e a gente tome por dentro, como se fosse um sindicato, um partido político e eleja, de fato, um papa tradicional. É simples, doutor. E o problema eclesiológico, o papa futuro resolve, doutor. É simples assim. A igreja, no futuro a igreja decide. Enquanto isso, é heresia, é isso aí mesmo, mas não interessa. Pode dizer heresia como papa, mas a igreja continua. É só o sede vacantista que não pode falar heresia. Exatamente. Porque se fala, aí sim ele é herege público, tudo, não sei. Não, se bem que o próprio ato de ser sede vacantista já é heresia, ipso facto, sem declaração nenhuma. Sem declaração, então... Lá tem sentença, todos os cânones do direito canônico caem sobre ele com uma maldição, evidentemente. Interessante. Mas o Bergoglio falou que nós somos tristes só. Não, mas veja bem, é porque o Bergoglio, doutor, ele é um papa liberal. Ele não quer exercer a sua autoridade. Então, nesta frase ele não quis falar ex cátedra. Exato. Então ele não seguiu as condições vaticanas. E isso quer dizer que o Papa pode errar em tudo que ele faz e a gente vai decidir aqui em Ecônia aquilo que é católico e não é católico. É simples, doutor. Então a gente pega ali o código novo e junta com o código velho e a gente cria um código novo, velho novo, e é isso aí. A missa de João 23 recorta algumas coisas ali que não pode, exato, né, comunistas, e faz o missal da Fraternidade de São Pedro. Qual o problema? Eu acho que é legal isso aí. Tem na igreja, deve ter algum teólogo defendendo isso aí. E em qualquer questão, vai ali na rota romana da fraternidade, a gente consegue anular casamento também, como eles fazem de vez em quando. Qual o problema? É simples, doutor. Não vejo qual a dificuldade. Então, os escritos de Bellarmino então sustentam, em vez de refutar o princípio por detrás do sede vacantismo. O Papa herético se depõe por si mesmo. Para concluir a noção da famosa frase da passagem de Bellarmino justificada, resistência a um verdadeiro Papa, e simultaneamente refuta o sede vacantismo, baseia-se na ignorância tanto do significado do texto quanto do seu contexto. Isso aqui é uma coisa vergonhosa. Quando eu vejo uma pessoa assim que fala que é o bastião da tradição e tal, é uma pessoa intelectual, aí vai e me fala, tá vendo São Roberto Bellarmino aqui, ó, resistir ao Papa. Quando você vê isso aqui, é vergonhoso, né, Pablo? Olha, o Centro Dom Bosco teve que colocar pelo menos uma nota de rodapé para não ficar tão feio, né? Mas afirmar exatamente o oposto é um pouco complicado. O nosso amigo Alessandro Lima muito sofreu por ter dito aquilo que ele disse sobre São Roberto. Afinal, a quinta opinião é falsa, né, doutor? É necessário, e é o que o nota do tradutor, não sei quem foi o tradutor, está falando aqui, qual que é a posição dele diante dessas heresias todas. Ele fala, ó, filial submissão e confiança em Deus. Amém. E tenha fé. E vamos ver Padre Paulo Ricardo. Doutor. E vamos na missa, quer dizer, vamos ver qual missa que a gente vai aqui. Será que é do meu bairro ou lá do outro lado? Doutor, impressão minha, o senhor já está em lágrimas dizendo essas frases tão bonitas. Que minuto já está no vídeo aí para começar a chorar? O choro vem daqui 5 minutos. Se eu chorar, vai ter mais gente e vai encarinhar mais gente. Exatamente. Então, aí sim minha doutrina vai ser mais verdadeira. É mais emoção. O seu problema, doutor, é que o senhor não é formal, o senhor não é acadêmico. O senhor só escreveu um livro de 500 páginas. Eu acho que eu vou fazer teatro lá em Cuiabá, ali na Vazia Grande, né, que exato, paróquia ali do querido Padre Ricardo. Vamos lá. E não há necessidade de resistir a ele. Então aqui o recolhedor colocou esse texto aqui, que já faz, quantos? 94? 2004. Começou em 94, foi reeditado em 2004, estamos em 2025, 30 anos depois praticamente do primeiro texto, no Brasil. E vendo pessoas ainda publicando esse negócio.
uma vergonha que nem o pessoal da tradição fala uma besteira dessa. Olha, o Centro Dom Bosco, que estudou São Roberto Bellarmino, pelo menos saiu da posição totalmente liberal eclesiástica que eles possuíam e agora estão com a fraternidade. Eles se tradicionalizaram bastante, o Centro Dom Bosco radicalizou bastante, e isso inclusive está sendo uma guerra civil entre eles, desde a saída do senhor Pedro Fonseca, um fato público e notório de todos. Eles começaram a estudar melhor a questão, e hoje em dia os membros do Novo Zordo, pessoas mais liberais, o pessoal neocon, todo mundo chama hoje em dia o Centro Dom Bosco de sede vacantista. Então, para o povão, claro, evidentemente que há diferença, claro, mas aos olhos dos neoconservadores, dos membros da Eclésia Dei e afins, o Centro Dom Bosco hoje em dia é sede vacantista. E claro, nós sabemos que existem sim sede vacantistas no Centro Dom Bosco. Nunca vão falar, jamais eles vão falar, porque senão vai perder o Pix, é claro. Afinal, né, o sede vacantismo no Brasil já tem a fama de ser anti-usura. Isso aí eu tive a experiência, eu estava na Liga Cristo Rei, o padre estava lá também. Sim, eu estava. Primeiro dia, nossa, sede vacantistas, olha que legal, bonito, nossa, amizade. Não, eles adoraram a nossa presença. Ficaram sabendo, no segundo dia acabou o amor, acabou tudo. Tá. Foi feio, né? Complicado. Não, mas tinha até budista lá, mas o sede vacantista não pode. Como é que pode isso, doutor? Eu não sei. Impressionante. E olha... Luterana, tinha todo mundo lá. Exato. E agora o Centro Dom Bosco, ele claramente tem uma posição mais tradicional, muito mais radical, está fazendo um excelente trabalho editorial, é extremamente louvável tudo isso, só que eles ficam no meio do caminho. E, por conta disso, estão sendo chamados de todos os lados sede-vacantistas. O pessoal diz, hoje em dia, inclusive, doutor, se você fala alguma coisa contra o Vaticano II, contra o modernismo, você já é chamado de sede-vacantista ipso facto. É impressionante. Tudo pelo sede-vacantismo. Sede-vacantismo é uma pessoa que reza não unacum. Tá. Assim, ó, é uma pessoa que não vai em missa de padres unacum. Mas o senhor ficou sabendo do novo sede-vacantismo que o Centro Dom Bosco criou agora, doutor? Qual? Existe agora o debate entre o Centro Dom Bosco e o padre José Eduardo. É uma coisa pública e notória. E eles criaram um termo para a posição do padre José Eduardo, citando o Centro Dom Bosco. Eles são, no caso, o José Eduardo, o Centro Dom Bosco acusa disso de sede-vacantismo retroativo. Ou seja, é um sede-vacantismo que nega tudo que veio antes da Igreja Conciliar. Ou seja, criaram, doutor, um novo termo para o modernismo teológico. É impressionante. Hoje em dia, o sede-vacantismo virou uma palavra tão usada como uma lepra que o Centro Dom Bosco chama quem defende a missa nova de sede-vacantista retroativa. É assim que a dialética corre, pessoal. É nesse nível mesmo. O pessoal não está nem sabendo o que é o termo sede-vacantismo, Nem faz ideia. que foi inventado e tal. Então, nós chegamos a um ponto que todo mundo é sede-vacantista, doutor. Se você nega que o mundo tradicional, se você nega a tradição, então você é um sede-vacantista retroativo. Se você nega o Vaticano II, então você é um sede-vacantista totalista, sede-privacionista, taxista, etc. E tudo mais. É impressionante. Então todo mundo agora é sede-vacantista. Até quem reza a missa nova é sede-vacantista. Todo mundo virou sede-vacantista. E hoje em dia os coitados dos RRs não podem falar um A contra o modernismo sem começar com um ritual de humilhação. Nós vamos aqui expor os gravíssimos erros do Vaticano, mas nós temos que deixar bem claro que nós não somos sede-vacantistas. É um ritual de passagem. Antes de começar o vídeo, já começa uma nota. Não somos sede-vacantistas, mas nós dissemos que está em heresia, mas não somos sede-vacantistas. É impressionante, ou seja, é um medo com essa palavra, é como se fosse um animal, um bicho-papão, um demônio, entende? Existe um ente real, físico, agora, aqui neste exato momento, doutor, que é o sede-vacantismo, um ser real. É quase uma forma ectoplásmica que existe de forma agnóstica, que todo mundo tem medo. É impressionante. Interessantíssimo. E aí, concluímos então, tendo visto esse episódio maravilhoso, que a quinta opinião é falsa. Eu só vou ler uma parte aqui que é muito interessante do São Roberto Bellarmino, porque ele não fica só no negócio de Papa herege. Tem coisa, eles falam também de concílio, tem um tratado de concílios da Igreja Católica. E aí vamos ver se um concílio geral, imagina, e um desses é um grande, né, padre? Só foi o maior concílio de todos os tempos. 2000, todo mundo lá, olha só. E um concílio geral aprovado por um papa pode errar, ou se isso aí é... De onde que vem? Não sei. Você acha que ele vai falar que pode errar? Não, pode. Não, eu quero que o senhor diga... Não, São Roberto... Sinta a fé. Olha, eu como sou um sede-vacantista, ou seja, eu não li São Roberto Bellarmino, porque se você ler São Roberto, você vai deixar de ser sede-vacantista, é claro. Então eu acho o seguinte, que São Roberto talvez deve ter falado que o Papa, junto com todos os bispos e cardeais, em união em concílio, claramente não pode errar. Mas, se ele não quer exercer a sua autoridade, e se ele não quer exercer o seu poder de pontífice, então é claro que pode errar e dar o mal e a heresia para a igreja inteira. Óbvio que ele diz isso. É evidente que São Roberto... Ele só fala de aprovar. Ele não fala assim de autoridade, só fala, isso aí está aprovado. Então, deixa eu procurar aqui, padre, onde é que está? Aqui, ó, a página 140 da disputa sobre a fé cristã sobre a igreja. É o livro 2, volume 2, né? Os concílios gerais confirmados pelos pontífices não podem errar, o que é demonstrado pelas escrituras.
capítulo é esse, padre. Mas, doutor, isso quer dizer, então, que isso é um problema para a posição efebista, porque eles dizem que o concílio está errado, correto? Mas calma. Ah, não, talvez esteja errado, talvez... Né? Vamos ver o que ele fala. Você é sedevacantista, não sabe ler. É verdade. Então vamos começar. Calma, Vamos lá. Para que tomemos o princípio, a primeira questão. Os hereges deste tempo sustentam que não haja concílio algum que não possa errar. Impressionante. Você pode repetir, doutor? Para tomarmos o princípio da primeira questão, os hereges deste tempo, lá de Belarmino, sustentam que não haja concílio algum que não possa errar. Assim afirmam Lutero, Brenes, Calvino, Lefebvre, todos os católicos, porém, ensinam inexoravelmente que os concílios gerais confirmados pelo pontífice não podem errar, nem na explicação da fé, nem na transmissão de preceitos e de costumes comuns a toda a igreja. Doutor, o Concílio Vaticano II foi confirmado por João XXIII, por Paulo VI e por seus sucessores. E costumes comuns para toda a igreja, padre? Missa, liturgia, direito canônico, teologia moral, catecismo. Eu acho que... Mas quem nega isso é Lutero, é isso mesmo? Aqui, ó. Já quanto aos concílios particulares, pode haver alguma distinção entre os católicos, entre os particulares. Afinal, o Concílio Vaticano II foi particular, né? Imagina. Pois, uma vez que a solidez desses concílios depende quase inteiramente da solidez do pontífice. Aqueles que dizem que o pontífice pode errar devem, por conseguinte, dizer que também tais concílios podem errar. A fim de mais fácil e claramente explicar este ponto, constituiremos duas preposições. Portanto, seja esta a primeira proposição. Deve ser crido pela fé católica que os concílios gerais confirmados pelo pontífice não podem errar nem na fé, nem nos costumes. É de fé católica. Mas, doutor, veja, o senhor sabe que o senhor está no Brasil, né? Eu acho bom o senhor explicar pormenorizado, de forma séria agora, porque tem gente que não entende mesmo a gente falando mil vezes, doutor. Deve ser, é de fé, tá vendo? Mas o que quer dizer de fé, doutor? Deve ser crido de fé católica que os concílios gerais confirmados, aqui, não está falando se é ex-cátedra, se é um concílio, né, como é que eles falam? Com tua autoridade, é só confirmar. Esse concílio aí depende, qual das 2050 condições vaticanas, doutor? Tem que ver isso aí, sabe? Ele não quis, é pastoral. Ele não quis exercer a autoridade, ele era liberal. Então aqui ele está falando concílio geral, ou seja, me dá mais um desses, né? Quantos bispos? 2.500 bispos da igreja lá, confirmou pelo sumo pontífice. Não pode errar nem na fé e nem nos costumes. Mas, doutor, de fé católica. Mas os lefebvistas dizem que o Concílio Vaticano II errou? Então. Ele ofereceu mista bastarda, apostasia, como diria o Monsenhor Lefebvre, o caos, o anticristo. Mas se é de fé, doutor, o senhor acha que é uma contradição? Mas eu posso seguir resistindo ao concílio e ser de fé católica, você acha? Isso quer dizer, então, que eu... Eu acho que São Roberto Bellarmino ia olhar para esses RS e não ia falar que eles eram hereges. Será? Depois de ter falado isso aqui. Porque vamos continuar, padre, que a gente nunca sabe. Exato. Vai que tem aqui, reconhecer e resistir ao Papa e ao Concílio Geral de 2.500 bispos. Prova-se, em primeiro lugar, pelos testemunhos da Divina Escritura, que os testemunhos sobre a matéria em questão podem ser reduzidos a 4 classes. Na primeira estarão os testemunhos próprios, na segunda, aqueles que provam que a igreja não pode errar, na terceira, aqueles que provam que o Papa não pode errar, e na quarta, aqueles que provam que todos os bispos e doutores da igreja não podem errar. Impressionante. E então ele está refutando Lutero, Brenes e Calvino aqui, com essa proposição, padre. Eu não vou ler aqui, mas é muita coisa. Mas aqui, deve ser crido de fé católica, que concílios gerais, confirmados pelo sumo pontífice, não podem errar nem de fé nem de costumes. E você que não lê todo o São Roberto Bellarmino. Realmente. Eu infelizmente, doutor... Eu não só lê um pouquinho, não lê toda a obra. Exato. E aí não vira RR porque você não leu tudo. Eu infelizmente não fiz a escola tomista, doutor, então tenha paciência comigo. Nem o curso lá de filosofia do Olavo, então eu não sou muito douto, sabe? Eu sou apenas um padre de Jesus, um pobre padre meio burrinho. Eu sou como São João Maria Vianney, sabe? Entendi. Bem, sem pouca coisa. Mas, basicamente, é de fé, fonte São Roberto Bellarmino, que um concílio geral unido ao Papa não pode errar em coisa alguma. E que coisa, hein, padre? Assim, eu fico triste porque agora que eu li isso aqui também não posso ser usado a favor do sede-vacantismo, né? Não posso usar São Roberto Bellarmino, meu favor. Mas vamos negar então? Porque eu sou sede-vacantista, então não tem esse direito. Né? Exato. Eu tenho que seguir João de São Tomás, ora bolas. Então não pode. Então, doutor, as citações desde 1994, da qual o Tchekada respondia da década de 70, o qual foi respondido novamente em 2004, e que, citando São Roberto Bellarmino na fonte, como nós citamos, que a quinta opinião é a verdadeira, como está escrito, e que, igualmente, um concílio
com o Papa não pode errar em matéria das suas leis ou de seus costumes, vide-se principalmente a liturgia, que, portanto, como o Vaticano II foi o concílio que, em tese, tem o Papa, como eles dizem, esse concílio, segundo eles mesmos, negou pontos essenciais, tanto da liturgia, criou uma missa bastarda, etc. Basta ler os sermões de Monsenhor Lefebvre que vocês encontram isso. Ele diz claramente, a igreja está em apostasia. Ora, isso não quer dizer que é catolicismo ali, o que é, evidentemente, cismeresia. Ou seja, ele está dizendo que está uma igreja cismática, herética, não católica. E como é possível, então, que a posição lefebvista sustente uma resistência ao Papa, se eles dizem que o Papa é legítimo, é verdadeiro Papa, sendo que São Roberto Bellarmine ensina exatamente o contrário. Não é lícito resistir a um Papa na sua questão doutrinal e em suas leis. Se o Papa diz, é óbvio que o católico deve obedecer por definição. Claro, inclusive os ilícitos que acham que estão lícitos aí, né? Fazendo missa sem permissão do bispo da diocese, que eles acham que é bispo. Como que teologia, eu não sei qual eles fizeram isso. Apesar você de pode colocar o resistir. nome do bispo diocesano na missa. Né? Então, você está em união, mas não está, e está esquisito isso daí. Mas é a missa tridentina que importa, padre. Entendi. Entendeu? É só os incensos, aquilo latim, e é só isso. Não precisa desse sede-vacantismo. Tá? É muito feio. O sede-vacantismo é um bicho-papão. É uma coisa que você vai deixar de ser católico, vai virar... Você não vai aceitar, aí você nunca mais vai aceitar os papas, grandes papas aí. Vai que vai vir um que vai sim ser católico, então você tem que ter esperança que vai vir um católico no seio do modernismo. Exato. É impressionante essas questões. Homem de pouca fé. Homem de pouca... Não, nós não temos fé, doutor. Nós, infelizmente, já constatamos, caímos em heresia, caímos em todas as heresias possíveis, mas o catolicismo, de fato, você encontra, evidente, na resistência contra um concílio com o Papa, que, segundo São Roberto, resistir a isso é contra a fé. Impressionante, impressionante. Pode fazer vídeo no YouTube falando mal do Papa, de que está ensinando heresia, etc. Pode fazer o que você quiser. Isso é católico. Vai ser a igreja, essa é a igreja católica. Será que foi por isso que eles não editam mais São Roberto Bellarmino, doutor? Eu não sei, padre, porque se eu ler isso aqui, o pessoal leu, né? Quem lê isso aqui... Muita gente no Centro Dom Bosco. Vira sede-vacantista na hora. Eu não precisa nem... Pode ler aleatoriamente que já vai ver. Você lê qualquer coisa, lê os papas, faz um exercício, pega aquele Catecismo da Crise da Igreja da Fraternidade de São Pio X, que é vendido pela mesma editora. Ironicamente. Aí você coloca o que ele fala dos papas, que houve papas hereges, aí você põe aqui o São Roberto Bellarmino refutando ali aquele padre Mateus, né? Galdrão lá, a questão dos papas. Mas, doutor, veja bem... Parece que o padre Mateus Galdrão leu o livro do Lutero, ou do Galvino, e o próprio São Roberto Bellarmino refuta. Mas, doutor, veja bem, olha pelo lado bom. Apesar de nós vendermos dois livros que se refutam mutuamente, a gente pelo menos está lucrando, não é? Olha que maravilha. É pelo menos do lado bom. Eu comprei o livro, ganharam um dinheirinho bom. Olha aí. Eu não gostei das notas de rodapé, mas é bom ter registro histórico, né? Das coisas, como é que acontece. Doutor, concluímos então que o grande problema, tanto da tradição em geral como no Brasil, que é mais crônico ainda, é apenas um, é a falta de leitura. Mas eu vou apostar que daqui a 5 anos, 10 anos vai vir algum da resistência mostrando na página São Roberto Bellarmino. De novo. Assim como tem sido feito desde os anos 70. Temos que resistir e tal, e vai ser isso daí, cara. Infelizmente, vai ser a refutação das coisas que já foram refutadas. Que não tem nem mais graça, né, padre? Não. Assim, ó, falando sério, não tá nem... Não, já perdeu o salvo. Eu não tô mais com graça, assim... Eu quero mais livros do estilo, assim, o Alessandro Lima foi engraçado, mas eu quero mais livros, né, com base, assim, pra gente conseguir. Convidamos todo mundo aí, quem quiser vir refutar aqui, posição 7 vacantistas, estamos aqui, ó, olhando o que vocês estão fazendo, e vamos estudando e vamos ver. Mas, doutor, uma pergunta sincera que eu faço ao senhor referente a tudo isso. O padre Tchekado, ele fala que desde a década de 70, ou seja, antes mesmo das sagrações de Econe, nós não tínhamos nem os 4 bispos ainda naquela época. Antes mesmo dos 4 bispos, esse argumento da resistência de São Roberto ao sumo pontífice, da qual ele não defende contra um papa legítimo, no sentido que se entende a fraternidade, porque ele está defendendo uma resistência contra uma lei no sentido real, físico, ou seja, vai e faça uma guerra contra outro rei, por exemplo. Se o Papa toma partido político contra um rei ou contra um ducado, coisa do tipo. E não é uma lei litúrgica, canônica, moral. Se ele vende a diocese aí para os muçulmanos... E por aí vai. É, sim. Então, isso aqui ele está falando. E essa citação está sendo usada contra o sede-vacantismo desde a década de 70. De lá para cá, o sede-vacantismo evoluiu muito teologicamente, mas o que me surpreende, que surpreende a cada pessoa que estuda isso, é que até hoje parece que o povo não leu o mínimo dos escritos, dos livros, dos artigos sede-vacantistas, seja dos americanos, seja dos franceses, seja dos mexicanos, dos brasileiros.
A verdade é que me parece que os nossos opositores estão lutando com espantalho. Eles não estão, de facto, refutando artigos, pontos, falas. Estão numa esquizofrenia, essa é a verdade. Uma pessoa criou um termo, inclusive, doutor, um termo chamado guidofrenia. O senhor acredita? Guidofrenia. Guidofrenia. Eu perguntei, o que você quer dizer com isso? Não, é porque, Guidoni, veja bem, o senhor, quando fala alguma coisa, ipso facto, pelo mesmo fato, os seus opositores defendem exatamente o oposto, independentemente de ser verdade ou não. É uma guidofrenia, uma esquizofrenia contra Guidoni. É impressionante, é uma questão mais psicológica do que teológica. Então, até hoje, cada vez piora. O pessoal ficou com medo do Leão XIV. Não, Leão XIV atacou Nossa Senhora, o sede-vacantismo vai vencer, temos que fazer alguma coisa rapidamente. Meus irmãos, veja, o Leão XIV está apenas começando. Isso daí não é nada o que ele vai fazer. Ele vai aprontar muito mais. Então, ou vocês dão um jeito de parar o Leão XIV, ou o sede-vacantismo vai crescer cada vez mais. É muito simples. Ou vocês reúnem um exército aí, né, e vão lá tirar ele. Dom Bertrand e tal. Exato, que seria excelente, inclusive. E nós defendemos uma certa tomada enérgica do Vaticano, não porque ele é um papa legítimo, só que está fazendo mal, não é porque ele sequer é papa, sequer é católico. Pequena diferença aqui. Porque podem dizer que nós estamos ironizando algum tipo de tomada do poder secular. Não é isso, né? Mas aqui nós temos que explicar o óbvio. Então não adianta, enquanto o Leão XIV estiver lá dentro, enquanto o Tuxo estiver lá dentro, de mês em mês, semanalmente, quinzenalmente, todo semestre vai ter uma grande fala, uma grande apostasia, rezando com muçulmano, com budista, e vai ser assim ineterno, porque o Vaticano II não vai voltar atrás. E as forças tradicionalistas, lefebvistas, estão com o poder para combater isso? É evidente que não. Só tem 2 bispos na fraternidade. Eu espero que ocorra alguma sagração lá dentro. Eu acho que muito provavelmente não ocorrerá, posso estar enganado, mas o acordo da fraternidade com Roma já está feito há muito tempo. Todo membro da resistência sabe disso. A fraternidade afundou. Quem está mantendo hoje, de facto, o legado de Monsignor Lefebvre é a resistência. Isso é verdade. A fraternidade já não combate o modernismo. Só que a resistência também não tem força para barrar o modernismo em Roma. E, como nós sempre defendemos, o primeiro passo é impedir e não dar mais poder àqueles falsos papas. Você não vai conseguir lutar contra eles se você continua reconhecendo e rezando por eles, principalmente na própria missa. Unacum, famulus tuo, Papa Nostro, e aí diz o nome do anticristo na missa. Isso daí é desistir da luta, é reconhecer que o anticristo, que o falso papa, que o herético, que o apóstata, cismático, liberal, moderno é o seu papa legítimo e o chefe de toda a igreja. E por quê? Porque senão o sede-vacantismo, ele vai puxar o seu pé de noite. Ou seja, vocês têm medo de uma palavra. Pelo amor de Deus, pessoal. E era a única posição que deveria ser surgido, né, padre? Evidente. Por que surgiu essa posição nova RR? Não, porque nós que nunca se ouviu na igreja, assim, ó, papa herege, missa herege, missa herege. Entendo o seguinte, posições teológicas na modernidade são justificativas econômicas na frente dos fiéis. Então, Monsignor Lefebvre e Monsignor Antônio de Castro Maia sabiam que o modernismo, que o Vaticano II é tudo falso. É evidente. Só que, se nós publicarmos esse tipo de coisa, o Vaticano nos excomunga e menos fiéis estarão nas nossas fileiras. Então, nós temos que atacar o Vaticano II, mas nós não podemos afirmar que eles deixaram de ser papas, porque senão o dinheiro para de cair na conta. Então, nós temos que criar isso. Olha, isso aqui não é, evidentemente, uma visão marxista da história, ou seja, que, na verdade, as ideias são uma repercussão da matéria dialeticamente, ou seja, a propriedade do dinheiro. Não. Ocorre que, na modernidade, o materialismo dialético virou a lei. Toda a ideia que você vê no meio, e não somente no catolicismo, qualquer religião por aí, qualquer grupo, qualquer partido político, a ideia ela está sendo mudada na medida em que favorece o meio econômico. É simples assim. Isso não quer dizer que o mundo funciona assim. Isso quer dizer que a modernidade funciona dessa forma. Então, se for benéfico para o meu grupo mudar de posição, porque vai nos favorecer economicamente, isso será feito. É simples, não tem dificuldade de ser entendido isso. É por isso que o clero muda de opinião toda hora. Hoje quem é amigo, amanhã vira inimigo. E depois vira amigo de novo. E depois a gente briga mais uma vez e depois a gente volta. Porque o que interessa é o dinheiro. É isso. Todo mundo sabe. Todo mundo já está cansado de saber isso. Antes da fé, o dinheiro. Exato. E os fiéis mais ricos, né? Normalmente, não é todo mundo que é rico que é assim, mas normalmente essas pessoas mais ricas são os problemas que dão mais problemas, pela minha experiência, né, padre? Nós somos testemunhas disso, de coisas assim, porque acontece coisas, sei lá, na vida da pessoa que ela não tem uma certa fortaleza. Coisa assim. E a pessoa apostata depois. Sempre assim. O caso da Guerra Civil no Sede Vacantismo foi um caso assim, histórico, né, que entrou realmente para a história.
E, crendo ou não, agora o sede-vacantismo brasileiro inaugurou essa tradição de guerra civil perpétua. Já tivemos a guerra civil no Brasil, a guerra civil no Brasil evoluiu para a guerra civil no México e agora evoluiu para a guerra civil americana, que vai ser em 2026 entre a CMRI e a TESE. E o debate hoje em dia verdadeiro está entre sede-vacantistas e tesistas. Quem está fora desse escopo é a torcida. Tá ali, ralé, a ralé, é o subúrbio. Né? Não, o debate hoje é tese e sede, o resto é resto. Já nem está em debate esse tipo de coisa. E é isso. E até mesmo esse debate sede versus tese é, no fim, também dinheirada, doutor, infelizmente. Infelizmente. Então, né, infelizmente, né, eu acho que eu sou o único padre no mundo, eu não conheço outro, tomara que exista outro, mas que eu não conheço, pelo menos eu não sei. Eu sou o único padre no mundo que fala contra a usura. Eu nunca vi padre falando contra a usura, eu fui o primeiro, alguém tem que fazer, pelo amor de Deus. Tomara a Deus que mais padres apareçam falando contra isso. Mas, no fim, o Deus que é nosso Senhor Jesus Cristo, que não tinha onde recolher a cabeça, que não tinha nem ouro nem prata, e que dizia que os lírios do campo se vestiam melhor do que Salomão, este Deus que nos ensinou essa coisa, que inclusive nasceu numa manjedoura, nós que estamos no tempo do Advento, doutor, esse Deus que os católicos dizem seguir, não cai muito bem para os nossos tempos econômicos, doutor, entende? Então, na verdade, não é? O Cristo era pobre, mas não quer dizer que nós temos que ser pobres. E se você é muito pobre, isso claramente é uma heresia meio milenarista, meio franciscana, espiritual, herética, sabe? Porque esse negócio de pobreza claramente é heresia, evidente. Então é complicado. Enquanto o católico continuar dando mais importância a dinheiro, a boa vida, a fama, a poder, etc., do que a verdade, ele vai continuar perdendo a luta. Os tradicionalistas, e eu incluo os sede-vacantistas também, porque os sede-vacantistas eles só estão corretos teologicamente. Isso não quer dizer que o proceder geral dos sede-vacantistas está correto, porque normalmente é só desastre. O doutor bem sabe. Padre, eles começam a falar, tá vendo como é que eles são uma seita dissidente, cada um tem um grupo diferente, pensa diferente e tal. E aí taxa os sede-vacantistas contra um grupo coeso junto, assim, uma religião, só, como se eu, você, o Pivarunas, o Tiago, o Palmar de Troia, todo mundo é a mesma coisa. Exato. Doutor, como vai a como unidade... Como se fosse uma igreja presbiterial da paz. Doutor, como vai a unidade da fé no Novo Zorro? O sede-plenismo está lá, todo mundo unido, Sim. mesma missa, mesma Lex Orandi, mesmo Lex Credente, todo mundo na diocese, todo mundo na catedral, na paróquia, seguindo tudo que o Papa deles falam. Quando ele publica qualquer coisa, moto próprio ele segue na hora. É na hora. Saiu, Pedro falou, é na hora. Então, é assim que está o sede-plenismo, padre. É a gente aqui que é os hereges, que se divide a cada ano uma divisão. Mas, doutor, vocês estão tão unidos assim porque um grupo, especialmente os neoconservadores, não gostaram daquele documento de Leão XIV sobre a pobreza, a ecologia, eles acharam meio comunista isso daí. Então, padre, não pode falar muito, verdade, porque senão... Vai virar sede-vacantista. Porque as pessoas não podem perceber, tem que perceber que só o sede-vacantismo tem essas coisas. Entendi. Entendeu? Eles têm que perceber. E claro, se a gente for falar contra o que Leão XIV está falando, nós temos que começar... Salve Maria, bom dia a todos, estamos aqui para mais um episódio e hoje vamos atacar o novo documento do Papa, mas temos que dizer que não somos sede-vacantistas. Assim, toda segunda-feira, meio-dia, tem uma live desse teor. Não somos sede-vacantistas, mas olha só, não somos sede-vacantistas. Exato, ou seja... Já tem telefone, não sou sede-vacantista. Aqui, vamos assim. Vai. Olha, é uma coisa que é assim, é um passatempo que eu tenho. Eu vou ver lá o que o pessoal está aprontando, meio neoconservador, meio RR, etc. Eu tenho uma oração, padre. Não sou sede-vacantista. Exato. Não sou sede-vacantista. É a ligação sede-vacantista. Não sou sede-vacantista, ora pronomes e vai. Vai embora. Então, às vezes eu vejo lá um padre neocon, reza a missa, até publicação do padre Paulo Ricardo eu já vi isso. Entendi. Alguma coisa, não sei, a nova heresia litúrgica. Aí o primeiro comentário, esse padre é sede-vacantista. Eu falo, meu Deus do céu. Ou nós vamos, não sei, alguma publicação, até mesmo do padre José Eduardo. Entendi. Eu já vi isso daí, já teve gente chamando o José Eduardo de sede-vacantista, por quê? Porque ele criticou a teologia da libertação. E os papas aprovaram, né, Leonardo Boff, e João Paulo II chamou o bispo vermelho lá do Pernambuco, o Dom Helder de comunista. Então, se você está contra isso... Não, estão certos. É um sede-vacantismo prático. Exato. Às vezes um é 100%, outro é 90%. Né, ou até 80. Não, é porque o TL... Vai até quando você aceita. Você que é a regra da fé, não é o Papa. Exato. Você escolhe até que fé, até que aonde você segue. Assim, não, porque, doutor, o senhor tem que entender que o membro da teologia da libertação, ele é sede-vacantista Bento XVI. Mas o membro liberal, que defende o liberalismo, ele é sede-vacante Bergoglio, entendeu? Aí vai trocando de vez em quando. Então, esse sede-vacantismo é o bicho-papão de todo mundo, todo católico tem medo disso, e cada dia nasce um sede-vacantismo novo, retroativo. Essa foi o fim da picada, né? Sede-vacantismo retroativo. Não, e a pessoa, olha, doutor, eu mandei a mensagem para você, aqueles indivíduos falam isso com um ar de seriedade, doutor. Não tem como levar a sério. Por que o Guidoni e o doutor fazem piada? Senhores, isso aqui é um circo. Vocês estão vivendo um circo. Sede-vacantismo retroativo, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Como é que pode um negócio desse?
Os caras publicam São Roberto Bellarmino e dizem: se você não aceita aquilo que veio antes do Vaticano II, e se você ataca a missa de sempre, e se você ataca a missa tridentina e os fiéis da tradição, isso quer dizer que você é um sedevacantista retroativo. A pessoa fala isso com ar de doutor. Padre, tem que aceitar. Tem que porque aceitar. ele é editor, né? É complicado, né? Então, Quem é olha, editor católico pode falar o que quiser. Eu acho que é isso, padre. Você não é editor, você não tem não, livros. o pior é que, falando de edição de livros, o meu livro foi grátis, foi de graça, como o senhor viu. Mas é Gladius, só a Gladius. Não, mas o pior é que... Não, estou sendo ensinado, só a Gladius dele. Exato. E disseram: tá vendo lá o padre Guidoni, ele tá dando a Bíblia de graça, olha que fariseu. Eu não entendi isso que quer dizer até agora. Entendi Impressionante, mas tudo bem. Padre, Então, olha, é um ressentimento, né, padre? Então é é triste. natural que isso aconteça. Doutor, Assim, nós o temos triste, século triste, freudiano, né? o triste de tudo, né? Os sede-vacantistas são cismáticos. Aí você vê, o que o Leão XIII fez? O Leão XIV fez? Então, Lá recentemente, lá em Moscou. Só suprimiu o filioco e a coração com o patriarca oriental. Isso quer dizer que é uma heresia? Não, E você tem que estar igual ele lá, abraçando a gente, feliz, tranquilo. Exato. O que você está Olha, falando? sabe qual é o meu sonho, doutor? Sabe qual é o meu sonho? A regra da fé está lá. O meu sonho, doutor, é ver, assim como São João Paulo II beijou o Corão, o meu sonho é ver um bispo lefrevista beijando o Work of Humanism do Tchekada. Imagina um bispo da fraternidade, imagina Monsenhor Ferré com o livro do Tchekada, dando um beijo no livro do Tchekada. Você do lado ali. Exatamente. Então, o meu sonho é esse, doutor. Por quê? Porque se você pode beijar o Corão, e isso não é heresia, isso daí no máximo é um pecado venial, sabe? Não, você não tem você não é cardeal. Exato. Então, acabou. Então, não tem essa... Então, qual é o problema? Ninguém pode julgar mais nada, Não pode julgar nada. A não ser que seja sede-vacantista. Exato. Porque esses aí já estão julgados pelo diretório comum aí. Esses aí estão tudo bem. Doutor, o que nós concluímos sobre São Roberto Bellarmino falando sério agora? Tristemente, é uma coisa do beabá do sede-vacantismo. Espero não ter que daqui 10 anos fazer igual o Padre Secado, pelo amor de Deus, gente, olha só. Infelizmente você vai ter que fazer, doutor. Será, pai? Vai, infalivelmente. 2035 estaremos de volta no Apostolado São Lucas para relembrar este episódio. Eu vou ler igual, vou ler aqui de novo, olha, gente, pelo amor de Deus. Vai ter que ser assim. Mais uma vez. Então, vai estar eu e o doutor Yuri já de cabelo branco, de muleta, cadeira de roda. Então, mais uma vez aqui para o Apostolado São Lucas e São Roberto Bellarmino. Infelizmente, assim, o povo não lê, a gente tem que lembrar de novo, ineterno até a consumação dos séculos. Até lá, fazer o quê? Paciência. Bom, gente, hoje em dia está muito mais fácil. Se você quiser, tem o chat GPT também. Tem gente perguntando chat GPT. Só que tem gente que... A sede está vacante, chat GPT? Aí o chat GPT, sim, dependendo da sua visão. Não. Se você é tradicional... Doutor, eles estão acusando a inteligência artificial de ser sede-vacantista. Aí criaram uma conspiração falando o seguinte: Entendi. os sede-vacantistas estão hackeando o chat GPT para dar resposta a sede-vacantista. Ou seja, a turma do Guidoni hackeou ali a inteligência artificial do anticristo para o sede-vacantismo. Impressionante. Hoje em dia, assim, é muito fácil, né? Tem o site do Recolhedor, Ação Restauracionista, tem o Totalista. Fora os sites originais do Padre Tchekado, do Warner Santífico, que não falta, até mesmo aqueles que nós não somos tão simpáticos, não é? Até os sites sede-vacantistas, os mais gerais, tem muita coisa boa, mas o povo não lê, por quê? Porque... Não, tem o Frei Tiago também, fazendo um belíssimo trabalho aí, ó, tirando a parte teórica que ele é, mas ele está fazendo uma exposição maravilhosa. Olha, belíssimo é uma palavra. Não, belíssima assim, de gente. Ah, sim, claro. Gente interessada no site de Mas o problema é que vai com tudo junto, né? A capa carmelita, terra plana, e aí... E o poder sabencial, e o padre e o bispo casado. E vamos embora. E 90 mil ordenações sob condição. Pelo menos uma deve ser válida, né? Ele é válido porque é tanta ordenação, padre, que não tem como na história da eclesiástica alguém duvidar dessa... Para começar, que o Williamson reordenou o Frei Tiago sob condição. Você vê que o Williamson não reconhece esses ritos novos aí, evidentemente. Mas era na capela lá do Padre Pierre? Não, foi aquele que escreveu a refutação. Foi na sacristia dos dominicanos de Avelê, com o Padre Pierre ali dentro. Escrevendo Bispo Williamson. Não, eu fico imaginando o dominicano pensando: será que Monsenhor Wilson não leu meu artigo de 10 anos atrás? O clero não lê, pessoal. Se o leigo não lê, muito menos o clero, entendeu? Então, claro, chega um frei aí do Carmelita do Brasil que quer ordenação, o Williamson mete a mão. Chedíssimo Williamson. Infelizmente o pessoal não, né, fala que não, tem que respeitar o rito novo. Ninguém respeita o rito novo, pessoal. Tudo falso, todo mundo sabe, tá cansado de saber. Frei Tiago tem um dom ainda, o que ele está fazendo assim é muito bom. Eu acho que ele aumenta mais o número de sede-vacantistas. E se infelizmente as pessoas vão por esse mau caminho do carmelismo aí e tal, eu acho que em breve eles vão vendo que a realidade é outra coisa e um dia cai na posição verdadeira, né?
o que é a igreja diz sobre religião, etc. Talvez daqui 10 anos, doutor, quando a gente tiver que voltar aqui para falar novamente da Estação de Bellarmino. Vai ser engraçado. Então, para concluir... Eu espero que, né, não precise fazer isso, mas eu tenho a fé que Tenha fé. não vai precisar fazer isso. Tem assuntos que morrem, né, padre? Mas, infelizmente, daqui a pouquinho alguém traduz as coisas do Cisco lá da... Imagina. Nossa, que já foi refutado. Não. Imagina se Alguém olha lá, o Cisco refutou o sede-vacantismo, agora eu vou traduzir, ganhar um dinheiro, publicar um livro aqui e... Dialeticamente seria muito bom, inclusive. Eu espero que façam tudo, que publiquem o Cisco aqui todo. Aqui, ó. Vai ser uma maravilha. Assim, ó. E acha que tá de bom tamanho. Mas bem, senhores, para concluir, infelizmente, nós falamos em tom de piada, nós não somos acadêmicos, limpinhos, tomistas, epistolásticos, nós falamos a língua que o povo entende, não é à toa que nossos números sempre crescem, afinal, nós falamos de forma clara e não com floreios e de forma não rústica, afinal, nós não fizemos escola tomista, perdoem o nosso jeito meio bruto, mas a verdade, é isso, doutor. Então, nós voltamos aqui 10 anos para ler de novo a Estação de Bellarmino e eu acho que ficou bem claro que um concílio com o Papa não pode promulgar erros contra a fé, nem contra os costumes, muito menos contra a liturgia. É de fé católica isso aí. Segundo o doutor da igreja... É só refutado São Roberto, simples, qual a dificuldade? Qual que é o problema? E ficou claro que a citação de São Roberto se refere à resistência de poderes seculares frente a uma questão disciplinar do Papa contra o bem comum e não a promulgação de leis que vão contra a fé e a moral ou contra a tradição da igreja. Eu acho que está bem claro, bem notório, e quem não entendeu é burro. E a quinta opinião é a verdadeira. Mas não é falsa? Não, é a verdadeira. Mas, doutor, é falso, doutor? Não, padre. Não, mas, o doutor... episódio todo foi pra falar que é verdadeira. Mas, doutor, daqui 5 minutos vai ter alguém nos comentários falando que é falsa, então já estou adiantando. Então, eu acho que foi uma conspiração do Sandro Dom Exato, o Pedro Fonseca. Quando o Pedro Fonseca aqui, Exato. com o site do Recolhedor, com os americanos, se fizeram uma modificação falando que a quinta opinião é verdadeira. Só pode. É uma explicação Que racional. está certo ali no livro A Crise... Como é que é o nome do livro? Esqueci até o nome do livro. Catecismo da Crise. O Papa Herege. O Papa Herege, Nossa, com aquela fotinha, todo mundo, o Papa triste, assim, E todo outros mundo, opúsculos. todo mundo julgando o Papa, assim, nossa. Nossa, que coisa, que foto daí. Bem, se até a capa é feita com inteligência artificial, imagina os argumentos, né, doutor? Impressionante. Vai ser assim. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.